Olá, bem-vinda de novo. Hoje o tema é puerpério. Ai, meu Deus, eu fiquei até com um frio na barriga para falar, porque o tema que dá trabalho. Quando eu estava aqui escrevendo e gravando, né, eu fui lembrando assim do meu puerpério e dos três, né, e de tudo que eu passei. Ai, realmente não é fácil. Essa é uma fase que não é fácil, não. Que consiste na chegada do bebê e na adaptação que existe, né, no entorno todo da nossa vida, da nossa casa, do casamento, dos relacionamentos, dos nossos projetos, enfim, tudo que acontece quando esse bebê chega na nossa casa, né? Então eu vou aqui falar de 5 situações e algumas dicas, né, de quem já viveu e de quem já acompanhou muitas mulheres para que você possa atravessar esse momento da forma melhor possível que você conseguir, tá bom? Vamos lá. Bom, mas antes de falar do puerpério, vamos contextualizar aqui, né? Trazer o cenário para que a gente possa entender o que está acontecendo nesse momento, que aí facilita. E primeiro, que eu sinto assim que é tão reconfortante quando a gente recebe alguém que vem falar com a gente e que sabe, né, que compreende tudo que a gente está vivendo, sabe? Eu lembro muito, por exemplo, da minha mãe, quando ela falava assim: acalma, minha filha, isso tudo é muito normal, vai passar, sabe? Ou qualquer outra pessoa mais, assim, com mais experiência do que eu naquele momento, e que me falavam palavras de conforto e de confiança e de esperança, né? Porque muitas vezes no puerpério parece que a gente está num furacão, sabe? No olho do furacão mesmo, e que é difícil de enxergar algo fora dali, é difícil de entender que aquilo ali vai passar e que a gente vai sobreviver, sabe? Então, eu tô te trazendo essa mensagem aqui, né, para você, primeiramente, né, antes de contextualizar, primeiramente, você ter isso em mente, né? Se lembrar da importância que é a gente também curtir, né? Dedicar um tempo e abrir espaço dentro da gente para curtir essa fase, né? Que é uma fase assim tão bonita, tão gostosa, tão única, tão curta, né? A gente acha que não vai passar nunca, que as coisas não passam, que o tempo não passa, mas na verdade é muito curto. Mas a gente só sabe disso depois que o tempo passa, que a gente olha para trás e fala assim: né, passou tão rápido, ai que saudade, eu tenho saudade até das pelejas, eu tenho saudade, e olha que eu pelejei muito. Então é isso, é um prazo assim precioso, sabe? Um tempinho bem precioso, assim, de uma explosão de amor e uma presença, assim, uma vida abundante na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, enfim. Então, assim, se cuide, se preserve para poder também aproveitar-se o ouro dessa fase. Então vamos começar a imaginar este cenário. Ontem você era aí uma mulher barrigudona, gravidona, cheia de expectativas, sonhos e planos para a chegada do seu bebê, e hoje você está aí com esse pacotinho nos braços, vivenciando todo a montanha russa, né, os altos e baixos desse puerpério, eu costumo dizer assim que parece um furacão que passa na nossa vida mesmo, ou sabe, um tsunami, assim, aquela força da natureza que vem e mexe profundamente com a gente, sacode tudo, tira a poeira debaixo do tapete, tira aquela, sabe, aquela areinha lá, tudo que estava decantado lá no fundo e vem para a superfície. Então, é um momento assim muito forte, poderoso e importante na nossa vida. E a gente se prepara tanto para o parto, na verdade, muitas de nós, né? Hoje em dia está mais frequente isso. A gente estuda, a gente lê, a gente participa de encontros, a gente vê depoimentos, enfim, a gente se prepara muito para o parto e nem tanto para o pós-parto. Então, eu lembro quando eu dava curso de preparação para o parto e para o pós-parto, o curso do parto tinha muito mais adeptos do que o curso de preparação para o pós-parto. E é natural, né, gente? Até porque o parto, o trabalho de parto, enfim, já é algo assim bem relevante na nossa vida, que a gente precisa, que demanda muito de nós mesmo, da gente se preparar. Então, tá justificado. Mas o fato é que a gente se prepara muito pouco para o pós-parto. E aí chega aí nesse momento, né? E a gente tem que olhar para toda esse contexto, toda essa situação e desafios e tudo mais, e
navegar nesse mar, navegar nesse rio da vida. E eu lembro muito de uma amiga minha que trabalhei muito tempo com ela, acompanhando os partos, que ela falava assim: o parto é sopinha perto do que vem depois, comparado ao puerpério. E é verdade mesmo, porque o parto, para começar, que ele tem prazo para acabar. E o pós-parto, ou seja, a nossa vida com o bebê, não, né? Tá só começando e assim, demora muito mais tempo até a gente se sentir assim segura. Então, esse momento de adaptações, ele demora um certo tempo para passar e com certeza tem um número de coisas assim que a gente precisa se adaptar e achar um jeito de vencer, de atravessar. O puerpério, ele é um momento delicado, porque ele tem também a sua parte de encantos, de momentos deliciosos de se viver, mas ele também tem muitos momentos tensos, sabe? Os altos e baixos do puerpério é bem assim, extremado mesmo. Tem alto que é muito alto e baixo que é muito baixo. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a ser mães. Junto com esse bebê que nasceu, nós também nascemos. Estamos aprendendo a ser mães. Estamos conhecendo aquele serzinho ali, ele também está conhecendo a gente. E não é só isso, não. A gente esquece, né? Mas o pai também está aprendendo a ser pai. Por isso que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. Se tiver outros filhos, os irmãos estão aprendendo esse novo lugar de irmão. Mesmo que seja um outro filho, a gente também está se adaptando a esse novo filho, esse novo momento na vida da gente. E outras pessoas também, as vovós estão aprendendo a ser vovós. Todo mundo ali, né, a chegada do bebê mexe não só com a gente, não, mexe com todo mundo que está em volta da gente. É incrível isso, é potente, é muito bonito, é muito forte a chegada de um bebê. E é sujeito ter mesmo, assim, a gente tinha, né, todas aquelas expectativas sobre como seria esse cuidado, esse momento com o bebê, mas é sujeito gerar, obviamente, frustrações e estresse e situações difíceis que a gente precisa trabalhar mais a nossa paciência. Aliás, gente, vou te falar, viu? Ó, a maternidade, ela é uma escola de paciência. É onde a gente aprende assim, o tanto que a gente precisa ter mais paciência e mais, e mais, e mais compreensão, e mais, e mais. E a gente recebe toda a capacidade para desenvolver isso dentro da gente, sabia? É que nem o parto, por exemplo. O parto a gente fala, né? Nossa, tem contração, tem dor. Mas não é isso não, gente. Parto é força. Contração é a força do nosso corpo. Imagina que potência que é. Puerpério é a mesma coisa. Então a gente não tá lá, a gente imagina o puerpério, a mulher toda descabelada, acabada, né? O neném mamando, a mulher com aquela olheira daquele tamanho. Tem isso também. Mas tem uma abertura da sabedoria, da natureza feminina, né? Da vida que nos mostra os caminhos, que nos capacita também. E isso também é muito forte, é muito poderoso. Isso é força, a gente recebe mais clareza, a gente recebe mais inspiração, mais criatividade. Tem um tanto de coisa boa que acontece aí no puerpério. Então a gente também recebe mais capacidade de abrir o nosso coração para esse amor materno e esse lugar de compreensão e de paciência. Tenha muita paciência com você. Para começar a conversa. Então, para complementar esse contexto, né, assim, para a gente ver bem, enxergar bem esse cenário, vamos olhar então do ponto de vista do universo do bebê. O que está acontecendo com esse bebê, né? Primeiro que ele acabou de nascer. Novinho, novinho, está aprendendo o básico do básico. Ele está aprendendo a respirar, ele está aprendendo a mamar, a sugar, a deglutir e controlar a respiração com tudo isso, né? De vez em quando tem os engasgos e tudo mais. Ele está aprendendo pela primeira vez. Eu estou falando aprendendo, mas assim, essas experiências acontecendo pela primeira vez com ele, né? A digerir esse alimento e a sentir ali toda a situação ali dos gasezinhos, da cólicazinha, e a eliminar esse alimento também, né? Fazer xixi, cocô na fraldinha e tudo mais. Então ele está se acostumando com um novo mundo, um mundo que tem textura diferente, né? A roupinha que às vezes está confortável, às vezes está apertada, incomodando. Sombra e luz, noite e dia, os cheiros que tem, o barulho da casa, as vozes, o movimento da vida acontecendo ao redor dele, é muita coisa que ele também está absorvendo ao mesmo tempo. Sem falar que assim, ele enxerga a mãe até uma certa distância, é justamente a distância dele na posição de amamentação
para o olhar da mãe, cerca de 30 centímetros, já não enxerga tudo assim muito bem, ele tá aprendendo tudo assim bem gradualmente, sabe? E sem falar também que o único lugar que ele quer estar no mundo é o colo da mamãe. Porque no colo da mamãe, ele sente o cheirinho dela, ele sente a presença dela, né? O toque dela, o amor dela, que é um mundo que ele conhece, ele só conhece aquele mundo, chama-se útero, é o mundo perfeito para ele, útero. Então, tudo que se aproxima desse mundo perfeito é o lugar onde ele quer estar. Então, muitas vezes ele se sente incomodado se ele não está naquele lugar. Neném não chora só porque a fralda está suja, ou porque ele quer arrotar, ou porque ele está com cólica, ou porque ele quer mamar. Neném chora muitas vezes porque ele está sentindo falta, saudade da mãe. E ele não tem muita noção de tempo. Então, às vezes, ou ele sente muito confortável, muito abastecido, ou às vezes ele se sente até abandonado, porque ele não sabe ali o que vai acontecer, se a mãe vai voltar mais. Já pensou nisso, gente? Inclusive, tem um estudo muito antigo que se chama Eneagrama, que descreve 9 tipos de personalidades que são geradas nessa fase da vida, a partir do nascimento. É mais ou menos assim. Eu tô falando que o útero é esse lugar perfeito no seguinte sentido: no útero não falta nada e não tem nada em excesso. Tudo acontece de forma perfeita lá dentro. Não tem desconforto físico, o alimento chega na hora certa, tudo acontece, tem muito amor ali dentro, tá tudo perfeito. A partir do momento que a gente nasce, aí a gente, como bebezinho, começa a sentir faltas, né? Tem hora que a gente sente falta de comida, falta de colo, falta de segurança. Então, dependendo de como acontece esse processo que é muito individual, a partir daí são formadas as nossas personalidades, que é gerado em nós o nosso padrão de pensamento, de comportamento, de atitudes que a gente vai ter na vida relacionadas a essas faltas em comparação com o mundo perfeito do útero. Quem tiver vontade de conhecer mais, ou você comenta aqui para mim, para eu saber, ou você dá uma olhada depois nisso, que é muito interessante esse estudo do Eneagrama, e eu recomendo. Então, depois da gente olhar assim mais detalhadamente, né, um pouco do contexto da mulher e do contexto do bebê, a gente vê assim que não é muito fácil. Como disse a minha amiga, não é muito sopinha, não. Demanda da gente. Então, eu vou aqui falar um pouco de 5 situações, 5 pautas principais que a gente atravessa e vivencia nesses primeiros meses com o bebê, e vou te dar algumas dicas que podem ser úteis para você, para te ajudar a atravessar da melhor forma possível, tá bom? Então nós vamos conversar aqui hoje sobre os cuidados com o corpo, o sono, a amamentação, o casamento, o relacionamento, as avós e as visitas. Então, a primeira coisa é que quando a gente começa essa nova vida, além da gente cuidar do bebê, amamentar, né, não dormir bem à noite, não conseguir descansar bem, a gente também está lidando com a recuperação do nosso corpo. Então, vai tudo voltando para o lugar, né? O útero vai voltando para o seu tamanho original, os nossos órgãos vão voltando para o lugar, inclusive até o eixo de equilíbrio do nosso corpo, que antes de engravidar era com a gravidez muda por conta do peso da barriga, agora volta também para o lugar. Quem teve parto normal também, às vezes fica com uma sensibilidade no períneo, dificuldade para fazer xixi, para sentar. Quem passou pela cesárea ainda tem o incômodo da cirurgia, que demora mais um tempo para se recuperar. Os hormônios e o ciclo menstrual também demoram um certo tempo para se estabilizar. A mama e toda a parte da amamentação também demanda e exige de nós. É algo assim também cheio de detalhes para a gente processar e aprender como se faz. É a pega do bebê, é a produção de leite, que às vezes a gente fica na dúvida se o bebê está mamando o suficiente ou não, o risco do peito, de fissurar o bico do peito, enfim, são muitos detalhes da amamentação que geram, assim, ocupam bastante tempo da nossa vida e estão sujeitos a gerar frustrações no meio desse caminho, né? Que a gente tem que aprender muita coisa. E o bebê também aprender a mamar. Então, entre erros e acertos, às vezes a gente fica um pouco frustrada também com a amamentação, e é algo que precisa de muita atenção, acompanhamento, dedicação, até que engrena, sabe? A coisa engrena. Porque chega um momento que a amamentação se estabelece. O bebê aprende, a gente aprende, beleza. Aí fica mais fácil.
Mas no comecinho não é muito bem assim, não. Então a gente demora um certo tempo até aprender, não, e é assim, a vontade é de desistir. Então a gente precisa ter assim um nível bem bom de paciência, sabe? Para poder atravessar esse comecinho e entender que é assim mesmo. Não é tão instintivo assim para nós mulheres modernas, que antes era, né? A amamentação, aliás, ela é um processo natural e instintivo, mas hoje em dia a gente tá assim, quem que tá muito conectado com o natural e com o instintivo? Então, assim, hoje em dia no mundo, a gente precisa de aprender um pouco mais, precisa voltar um pouco mais para esse instinto, para o que é o natural e lembrar como se faz, lembrar que o nosso corpo sabe fazer, confiar nele. Mas até lá é um caminho. Então, às vezes, esse comecinho aí gera, sim, algumas dificuldades. A privação de sono é a falta de um sono reparador, até porque a mãe acorda várias vezes para cuidar do bebê, tem bebê que acorda mais de madrugada, tem bebê que acorda menos, tem que amamentar, trocar fralda, ainda tem alguns cuidados que acontecem aí nesse período da noite que deixa o sono da mãe, principalmente, né? Às vezes o pai também entra nessa, mas mais é a mãe, muito picado, entendeu? Então, a recuperação do sono, aquele sono que abastece, sabe, que restaura, que a gente está acostumada a ter, não, nesse período fica bem comprometido. Assim fica comprometido também a nossa disposição para o dia seguinte. A gente fica mais sem paciência, né? Imagina aquela pessoa que não descansa por dias e dias. Então, sim, é mais fácil de ter mais intolerância, mais falta de paciência, mais estresse, mais angústia. Então, tudo isso pode acontecer em decorrência dessa falta de um sono reparador. E a falta de sono, ela afeta algumas outras coisas. Como eu falei, o humor está sujeito a afetar a memória e o nosso estado de espírito geral, sabe? Para viver a vida, né? E aproveitar essa fase também. Então fica realmente muito comprometido. A dica para isso é a gente realmente conseguir dormir um pouquinho mais, ter um revezamento com alguém, se abastecer um pouquinho mais, nem que seja, não precisa ser todo dia, mas talvez assim, de tempos em tempos a gente conseguir dormir um pouquinho mais para a gente se reabastecer. Isso aí, olha, é realmente uma dica de ouro. E a gente confiar que o bebê vai estar com alguém para a gente poder realmente descansar, isso é muito importante e pode salvar a nossa sanidade mental nesse nível. Então, assim, preste atenção. Não se deixe ficar muito cansada, muito exausta por um longo período, não, tá? Para essa questão da recuperação do corpo, dos cuidados com o corpo e da questão do sono, dicas agora. Se cuide, mulher. Lembre-se, você não tá aí também só para cuidar do bebê e entregar tudo que você tem que você não tem, não. A gente precisa se reabastecer também. Então, se cuide para você para você parar em pé e conseguir fazer o que você precisa fazer, o que você quer fazer, né? Vivenciar toda essa fase aí e aprender a curtir também. Lembre-se de se alimentar bem, sabe? Não fica só no pão e no macarrão, nas coisas fáceis, não. Aí o ideal é ter aquela vovó, né, a sua mãe ou sogra, para fazer aquelas comidinhas assim gostosas para você. Existe também, às vezes, grupos de amigas fazem um rodízio de presentear essa mamãe que acabou de receber o bebê com alimentação. A gente já fez muito isso por aqui. E também, quem oferecer, né, tem muita aquela que oferece, olha, se precisar de alguma coisa no pós-parto, tá? Aproveita, pede, fala assim, não, eu vou precisar sim. Você pode levar comida para mim, sei lá, uma vez na semana, e assim, pede para algumas pessoas para organizar, para facilitar a sua vida e você comer bem. Porque às vezes essa correria, todo nesse movimento aí de primeiros meses, né, a gente nem lembra de comer, preparar comida, são tarefas às vezes que se tornam mais desafiadoras e mais difíceis para a gente. Então, ter alguém que possa providenciar isso para você é muito bom e você lembrar de comer bem, porque não é muito incomum nessa fase a mulher passar por prisão de ventre, esse tipo de desconforto. E assim, gente, no topo de tudo, ninguém quer isso para a vida nesse momento. Então lembre-se disso. Lembra também de beber muita água. Aliás, a água é mais difícil da gente esquecer, sabe por quê? Porque amamentar dá uma sede surreal. É assim, nunca tive uma sede igual.
a esse período quando a gente está amamentando. Óbvio, a gente está produzindo leite, a gente precisa de mais hidratação no nosso corpo. E muitas vezes a gente está chateada, mal-humorada, não sei se você já percebeu isso, é falta de água. Eu ensino isso aqui para os meus filhos. Falo assim, a primeira coisa que você tem que fazer, beber água. Porque desidratação, falta de água no corpo provoca um tanto de bagunça o esquema. Está sujeito a provocar isso também. Mau humor, cansaço, irritação. Então, assim, lembre-se de beber água. Uma dica, espalhe a garrafa de água pela casa inteira, onde você vai. Na sala de TV, até no banheiro você pode colocar. Lá onde, no quarto do bebê, no seu quarto, na varanda, enfim. Todos os lugares que você vai, sabe? Para ter ali a mão na hora que bate aquela sede e você não passar o tempo, deixar de beber água naquele momento, para beber depois e aí acabar esquecendo, enfim, e demorar para repor essa água que é assim um presente, né, do universo, água. Então te restaura, te restabelece, te renova. Então lembre-se sempre de beber bastante água. Lembre, assim, o bebê está aprendendo o básico e a gente também precisa cuidar do básico. Nesse momento, assim, não de pensar em grandes projetos, grandes coisas, que eu vou fazer depois, ai, que eu tenho que fazer tal coisa hoje, ai, no meu trabalho, não, não, não. Não, é um período assim que se a gente cuidar do básico, a gente já vai estar fazendo tudo que a gente precisa. Outra coisa, sempre que você perceber que tem alguma coisa que não está ali muito legal, seja com a amamentação, seja com o seu corpo, recuperação da cirurgia, do períneo, ou seu estado emocional, psicológico, se você vê que tá assim muito pesado, porque é normal a gente sentir os efeitos, né, do baby blues que se dizem, né, nos primeiros meses do puerpério, sentir às vezes uma tristeza, uma vontade de chorar, sabe, de desabafar, às vezes sentir que tá pesado demais, sentir que não vai dar conta, isso aí é muito normal a gente sentir. Mas é algo que não pode se prolongar no tempo, sabe assim, quando fica muitos dias ali naquela tristeza profunda, isolada, sem querer conversar, sem querer encontrar com alguém. Presta atenção nesses extremos, né? Não pode chegar num ponto preocupante. Se você precisar, procure sempre, procure ajuda, procure conversar com alguém, se atente para cuidar de você, né? Porque a gente precisa cuidar da gente, pra gente, como eu falei, parar em pé, para a gente poder cuidar do nosso bebezinho, o nosso amor da nossa vida ali também. A amamentação, ela é um processo instintivo e natural que se desenvolve com a gestação, o parto, o pós-parto, a gente está ali se preparando o tempo inteiro para fazer esse processo de nutrição do nosso bebê, né, que acabou de nascer. Mas nem sempre é algo fácil e simples para gente. Então, uma dica é busque ajuda. Na sua cidade, geralmente tem nos hospitais públicos, né? Tem o banco de leite, que é um lugar que você vai, que você recebe apoio, instruções, orientação. Lá elas veem, né, como que tá a pega do bebê, te ajuda, te responde as suas dúvidas, né? É um lugar que você pode perguntar um monte de coisa. São mulheres que estão com mais experiência, né? Experiência profissional, inclusive, e com paciência ali para dedicar, para te ajudar nesse momento da amamentação, porque acreditam que é algo importante, né? Importante a gente fazer esse esforço e ter esse período de adaptação para que a gente realmente consiga efetivar o processo de amamentação e aí seguir por conta própria. Mas por enquanto, quantas vezes você precisar ir no banco de leite, você pode ir lá, faz seu cadastro e assim, eu vejo muitos bons relatos de quem procura o banco de leite. Outra opção também é você contratar uma consultora em amamentação também vai prestar esse mesmo trabalho, mas assim de uma forma mais individualizada, fazer visitas na sua casa e tudo mais. Eu nunca usei o banco de leite, mas eu já contratei uma consultora em amamentação na minha terceira filha, você acredita? Porque nos meus duas primeiras puerpérios, eu não tive tanto problema para amamentar, não. Então, assim, acabou que foi um processo mais tranquilo, sabe? Eu não precisei, assim, chegar ao ponto de ir no banco de leite, não. Mas na terceira, teve um período que eu achei que o leite estava pouco demais e que ela não estava mamando. E aí ela chegou lá em casa e falou para mim, né? Fez um trabalho comigo e falou: ai, então, a hora que o bebê terminar de mamar, pressiona o bico do peito para a gente ver a quantidade de leite que tá saindo. Aí, assim, eu não tinha feito isso ainda. Aí eu fui lá e tchá,
pressionei, saiu aquele tantão de leite. Aí eu olhei, eu comecei a chorar. Lógico, a gente chora por tudo, né, no puerpério, impressionante. E eu olhei para aquele tanto de leite e falei, nossa, gente, que coisa boba, eu não tinha pensado nisso. Aí você vê que delícia que foi. Então eu vi que não, tem leite sim. Então ela tá assim, mamando bem, tá crescendo, tá se desenvolvendo, fazendo xixi, cocô, tem um tanto de dicasinhas que a gente recebe, né, para poder observar isso, esse processo do bebê e como que ele está processando o leite e a nutrição que ele está recebendo. Então foi muito bom para mim. Então eu super recomendo. Recomendo tanto o banco de leite quanto consultoria e amamentação. É um investimento assim para a vida, sabe? É um investimento que vale ouro. Vou bater nessa tecla. A amamentação precisa de consistência, apoio, insistência para a gente poder dar conta e paciência, muita paciência. Então, não é assim, ai, 2, 3 dias que eu tô tentando aqui, o negócio não tá dando certo, eu vou desistir, vou comprar uma mamadeira. Se você quer mesmo amamentar e se você entende a importância de alimentar o seu bebê com o seu próprio leite, se você não entende, então é importante você estudar um pouquinho sobre isso. Se você deseja amamentar, segura um pouquinho mais, tenta segurar um pouquinho mais. Peça ajuda, vá em busca de ajuda para você conseguir realizar isso. Então a gente tem que lembrar que a gente precisa muito de apoio. E falando em apoio, agora 2 capítulos importantes. O marido, o casamento aí nesse puerpério e outras ajudas que é comum a gente receber nesse período. A gente precisa de apoio, sabe? Não dá pra querer fazer tudo sozinha, sabe? Bancar a heroína ali, eu dou conta de tudo. Porque essa rotina de cuidar do bebê e de cuidar da gente, só isso aí já toma o nosso dia todo. Porque essa sequência de coisas e repetições, sabe? Troca a fralda no neném, dá mamar, põe pra rotar, dá banho, põe pra dormir, passa um pouquinho, acorda, e mamar de novo, xixi, cocô, banho. Então, todo esse movimento, ainda somado com a falta de sono, aquele sono bom, com o cansaço que a gente sente, a exaustão que a gente sente, tudo isso combinado, às vezes a gente fica com a cabeça meio zoada, sabe? Então, por isso que é bom ter sempre alguma pessoa ali que a gente possa contar. Nessa de contar com alguém, a primeira pessoa que a gente vai contar, obviamente, naturalmente, é o marido. E aí é uma novela que costuma dar pano pra manga, porque o mais normal é a gente gerar, assim, uma certa expectativa de como será aquele príncipe encantado, né, do nosso marido, namorado, gostosinho, delicioso ali, que a gente compartilha a nossa vida. E quando chega no puerpério, parece que ele vira sapo. E a gente também vira, né? A gente esquece desse detalhe. Eu gosto de lembrar disso. Então a gente começa a se estranhar, sabe? Um pouco. E não é muito fácil, não. Né? A gente às vezes esperava que o marido fosse fazer tudo assim, atender a tempo e hora, do nosso jeito, do jeito que a gente está acostumada. E a gente esquece que ele também tá ali meio que remando ali, né? Aprendendo assim esse novo lugar, aprendendo a ter uma mulher que não dá tanta atenção para ele mais, que dá atenção mais para esse bebê, ele mesmo, sem saber direito, né? A mulher tem assim, muito mais naturalidade para cuidar do bebê, obviamente. E o homem já não tem, né, gente? Assim, não tem, foi ele que gerou, que pariu, que tem aquela ligação ali diferenciada, é a mulher que tem. O homem, então, assim, para ele é um universo estranho que ele tá ali, assim, tentando aprender como é que joga esse jogo. Então tá sujeito a gerar mesmo, gerar estresse, sabe? Gerar desconforto, desentendimento, conflitos entre o casal. Quanto mais a gente compreender toda essa situação, facilita, é para nós mesmas. O marido é a pessoa que é o momento da gente vivenciar mais forte, experimentar mais forte o que é a beleza desse relacionamento. Principalmente o companheirismo, a amizade, esse espaço de diálogo, porque o diálogo salva a gente nesse momento, né? Salva a gente no casamento em geral, mas é algo que a gente pode, assim, usar muito, esse espaço de troca, de conversa, de desabafo, de falar de como a gente está se sentindo, evitar, né, apontar o dedo, as críticas, as exigências. Então, assim, a gente está com muitas necessidades nesse momento e, obviamente, as nossas exigências estão, assim, num padrão altíssimo e, assim, falar bem a verdade, pouca gente atende o nosso padrão de exigência. Então, o marido é uma delas, né? O primeiro que recebe as pedradas. Então, assim, a gente
pode usar esse período para a gente poder conversar mais, esclarecer mais as coisas que a gente está sentindo, está precisando, de uma forma mais calma, procurar momentos assim de calma para a gente poder conversar, se aproximar mais e fortalecer mais esse vínculo agora de um lugar diferente. E isso é possível acontecer. Cuide de você, cuide do seu relacionamento, que vem a coisa dá certo. Confia. Agora, falando das vovós. Geralmente são as avós, mas às vezes sei lá, funcionária, amiga, irmã, cunhada. Mas vou me atentar aqui mais às avós. Então, a presença das avós é extremamente importante, porque, como eu falei, toda ajuda que a gente puder ter nesse momento é pouco. Comparado a quê? Comparar aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está entregando, que a gente está dando tudo que a gente tem. A gente está dando a nossa energia, o nosso estado mental, psicológico, emocional, o nosso corpo. A gente está entregando tudo que a gente tem no cuidado daquele bebê. Poucas pessoas conhecem o que é isso. Dar tudo de si para uma outra pessoa, para uma causa, para um serzinho, para um bebê. Não é todo mundo que sabe disso. Só tem uma pessoa que sabe disso. Que já passou por isso. Sabe quem que é? A sua mãe, a sua sogra. Então, elas já viveram tudo isso que você está vivendo. É importante a gente lembrar disso, né? Eu lembro que a minha sogra veio me ajudar uma época que minha mãe não estava podendo naqueles dias, e ela veio, e assim, eu fiquei um pouco tensa, preocupada, foi meu primeiro filho, e eu pensava assim, ai meu Deus, será como é que vai ser, né? Imaginando que não ia ser assim tão confortável como seria se fosse a minha mãe naquele momento. E foi tão bom, porque ela me ajudou tanto em algo que eu estava precisando muito, que era dormir. Então ela ficava com o Caio acordada, ela não dormia, porque ele não dormia muito tempo, né? Ele acordava muito picadinho, ele tinha um refluxo muito forte, enfim, precisava ficar na vertical. Nossa Senhora, foi assim um período muito difícil que eu me deparei com essa privação de sono e que assim, foi bem difícil para mim. E ela ficou lá uma semana e ela ficava acordada segurando ele e ele não chorava, porque ele também chorava muito, ele gritava muito por conta do refluxo. Ele ficava quietinho e eu dormia tanto, sabe aquele dormir assim de assustar? Tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Tem algo errado? Porque eu não tô acostumada a dormir assim mais. E eu fiquei muito emocionada com a ajuda dela, sabe? E assim, claro que tinha, né, as nossas questões aqui e ali, mas aquele momento foi um momento, assim, muito importante para eu rever, sabe? A forma como eu pensava ou via ela. Então, para mim, foi muito importante, fundamental nesse momento. Então, a gente precisa de toda a ajuda, né? Assim, é muito importante para a gente poder conseguir fazer o que a gente está fazendo, a gente ter esse apoio, né, periférico ali no entorno, para que a gente consiga fazer. Mas as pessoas, elas estão dando também o melhor que elas podem, né? Então é importante a gente lembrar disso. Que assim, como eu falei, as nossas expectativas, as nossas exigências e necessidades estão tão altas nesse momento que é difícil ficar cobrando perfeição das pessoas. Então eu tô trazendo esse depoimento aqui para você considerar isso quando você tiver outras pessoas te auxiliando também. Sabe por quê? Compreender isso nos ajuda a gente a ter mais paciência, e a gente a ter, assim, um coração menos revoltado e mais agradecido por tudo que a gente está vivendo, por tudo que a gente está recebendo da vida e das pessoas que estão ao nosso redor também. As visitas, outro assunto polêmico, né? Tem mulher que gosta muito de receber visita, gosta do movimento e até sente falta quando as pessoas não vão visitá-las, respeitando o fato dela estar com um bebê recém-nascido. Mas tem mulheres que não gostam, que preferem ali passar aqueles primeiros dias com o bebê ali para poder realmente vivenciar esse primeiro momento e vencer todas as dificuldades e questões e desafios que ela está passando naquele momento. E isso é algo para ser respeitado. É a mulher que vai dizer o que ela está querendo naquele momento e precisa ser respeitado por todos que estão à volta dela, né? Mesmo que as opiniões sejam diferentes. Mais uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é com os exageros, tanto para um lado quanto para o outro. Sabe aquela coisa ali de querer ficar mais sozinha em casa, de não receber visita, ficar mais focada, mais concentrada? Então a gente tem que tomar cuidado para não exagerar demais e isso virar um isolamento social, sabe? Aquela coisa assim de que
ou um estresse muito grande em relação às pessoas não podem tocar, não podem ver, aquela coisa. E também, por outro lado, aquela mulher que gosta muito do oba-oba, da farra, né, do movimento, das pessoas ali em volta, ou de sair muito com o bebê, né, o bebê assim acabou de nascer e ela tá lá pro mercado, tá pra rua, tá pro shopping, tá fazendo um tanto de coisa, porque os exageros, eles normalmente estão dando um sinal de que tem alguma coisa que a gente precisa olhar com carinho, prestar atenção e buscar ajuda se sentir que é necessário, tá? Presta atenção nisso, tome as suas decisões, faça valer, né, aquilo que você está escolhendo para esse período, que é um período, como eu estou falando aqui, bem delicado, mas tome cuidado com os extremos. Sim, tá? Pensando em todo esse cenário, nesse contexto inicial que eu dei, mais essas 5 situações mais comuns, né, mais assim, presentes, que se destacam mais nesse período da vida. Como eu falei, né, é normal a gente se sentir insegura, sentir medo, ficar estressada, nervosa, querer chorar, desabafar. Tudo isso, às vezes, inclusive, acontece num grau, assim, mais forte, que a gente não tá nem acostumada e nem conhece muito sobre a gente mesma, né? Eu lembro até daquele livro muito realista, por sinal, que se chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, que é isso mesmo, a gente encontra o nosso lado B na maternidade, sabe aquela coisa que você tá ali tentando ser bonitinha, né, no social, fazer o social pro mundo, e de repente na maternidade você encontra ali com a fera que mora dentro da gente. Então tá sujeito a acontecer isso também. Então a gente precisa entender que isso é uma fase, né, que passa. Não é o momento da gente tomar decisões assim muito definitivas, muito delicadas, sabe aquela vontade às vezes de esganar o marido, de mandar todo mundo assim para aquele lugar, sabe? Ou até mesmo tem mulheres que pensam até, não, vou separar, não quero mais, não tá dando certo e tá. Não é o momento da gente tomar, assim, decisões muito drásticas, não. É que nem no parto, quando a mulher tá sentindo contração, né? A gente costuma falar, ó, durante a contração a gente não negocia, né? Porque durante a contração ela quer desistir, mandar todo mundo. Ela se expressa ali daquela forma mais forte. Então a gente fala, não, no meio da contração a gente não negocia. Por quê? Porque no intervalo da contração ela recobra, né? A força dela, né? E aí ela desiste de desistir. Então essa fase ela é uma fase que passa. Então, mais para frente, a gente não deve tomar decisões e falar coisa que não deve, enfim, nesse momento, ter cuidado com isso, porque está sujeito, muito sujeito, depois a gente se arrepender daquilo que aconteceu nesse período crítico que a gente estava vivendo. E isso acontece muito. Quem já passou por isso sabe que é assim. E se quiser comentar aí, então é muito bom. Então é isso, né, que é importante a gente considerar. Calma, paciência, aguenta, porque vai passar. Aguenta, porque não é fácil, não. A gente precisa fazer aquela força gigante para poder aguentar. E só que passa, tá? Então passa, calma, vai dar tudo certo. E essa é uma mensagem muito importante para a gente ouvir nesse momento. Então tem uma ciência aí nesse puerpério, né? Porque para a gente entender que quanto mais estressada eu tiver, mais exigente eu tiver, né? A tendência é que seja um processo mais pesado, né? Mais puxado. E quanto mais eu compreender, né, que eu realmente preciso aprender a me cuidar, né, me harmonizar, ter paciência, ter calma, né, com tudo que está acontecendo, calma e paciência, obviamente, comigo também e com as pessoas que estão à minha volta e tudo que está acontecendo, né, mas a tendência é de ser mais leve e de, assim, eu encontrar melhores formas e mais condições de atravessar o puerpério. Eu não quero aqui dizer o puerpério é uma fase pesada ou ele é leve, pode ser uma coisa ou outra, né? É uma mistura de tudo, né? Então a gente precisa aprender a melhor forma de navegar, né? De ficar mais de boa aí nesse período. Agora, além de tudo isso, né? Assim, uma dica que para mim vale ouro, né? É a gente, assim, lembrar, não pode esquecer disso, né? De curtir esse momento, sabe? É assim, é um momento único, né? É o começo, esse é o começo da vida, é o começo da sua vida com o seu filho, né? É o comecinho da vida dele, é o comecinho da sua maternidade, né? Mesmo que tenha outros filhos, da sua história de vida com ele, né? Tem muita coisa boa, né?
Tem muita coisa boa, tem muitas coisas que a gente está exercitando, muitas coisas que a gente está aprendendo, novas, né, sobre a vida, sobre a gente mesma, né? Então, assim, é um momento de realmente se conectar com o nosso coração, sabe? De abrir o nosso coração para que essa força e o amor e a potência da maternidade realmente encontre lugar dentro da gente, né? E que a gente possa experimentar mesmo o que que é esse coração de mãe, né? Que é um coração gigante e uma capacidade imensa de amar e de servir, né? Porque maternidade é sim uma doação sem fim. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que te sirva de alguma maneira, que sirva a outras mães, né? Se você puder aí compartilhar com alguma mãe que esteja precisando, passando por esse momento, tá? E é isso, a gente se encontra no próximo. Um beijo!